E aí, gente, tudo bem? Hoje por aqui, Tony Alencar apresentando esse podcast que já é famoso, viu, gente? É o Fala Doutor, que sempre tem entrevistas, né, importantes, esclarecedoras. E hoje eu estou aqui para bater um papo com meu amigo, o Dr. Vitor Hugo, que é advogado especialista em direito previdenciário e está aqui na nossa bancada, né, do Fala Doutor, para trazer muitas informações importantes, mas sem sombra de dúvidas, é um momento também da gente conhecer um pouco mais, né, da história, né, de vida do Dr. Vitor Hugo, porquê, né, do direito previdenciário, e claro que a gente vai estar batendo esse papo a partir de agora. Dr. Vitor Hugo, hoje os papéis invertidos, né? Pois não é? Fala, doutor, onde aqui o sabido é vocês. Hoje eu vou dar uma de sabido aqui e tentar tirar dúvida da população com relação a esse tema que eu amo tanto, que eu sou muito apaixonado, que é o direito previdenciário, o direito em si. Já que a gente é acostumado a trazer muitos médicos para esclarecer questões de patologia, os cuidados que você deve ter para prevenir algumas coisas, e a gente vai inverter que vamos somar, na verdade, né? É verdade. Já que tem a doença, nós temos que procurar uma forma dessa pessoa poder ter condições para prover o seu tratamento ou prover ali a cura. E o direito previdenciário está muito ligado a isso, já que ele é um direito voltado para as questões sociais, pelos princípios constitucionais ali que estão abarcados, e cobre a questão da velhice e a questão da saúde. Então, já que tem médico, também tem que ter advogado previdenciarista falando sobre essa questão dos médicos, que tal patologia podemos conseguir tal benefício. Exatamente. Desde que siga aquela regrinha, né? Eu costumo dizer, Tony, que é igual a fórmula de bolo. Se tiver os ingredientes corretos, vai dar match e o bolo, você vai comer o bolo, ou seja, você vai ganhar o benefício. Se não tiver, o bolo vai solar e o caldo azeda, a pessoa não vai ter direito. E vamos embora, hoje eu sou entrevistado. Muito bem. E olha, você que está aí já acompanhando, já sabe, né? Aí vai ficar aqui embaixo, né, todas as nossas redes sociais para você, né, se inscrever no canal, entrar no Instagram também do Dr. Vitor Hugo e, claro, você vai ficar, né, à vontade, né, para entrar aí nas nossas redes sociais e acompanhar, né, o podcast de hoje. Então, Dr. Vitor Hugo, muitas pessoas gostam de saber o início de tudo, né? E eu queria, antes da gente falar, obviamente, né, dos benefícios, né, da área previdenciária, eu queria primeiro saber um pouco mais, né? De onde é o Dr. Vitor Hugo, né? Como foi esse início, né? Como foi que chegou o direito, né? Como a gente costuma dizer, aquela mosquinha que do direito chegou lá e pousou e você então decidiu, olha, é isso que eu quero para a minha vida, de formação, de graduação. Como é que foi esse início, a escolha do direito? Olha só, Tony, eu sou paraibano, nascido e criado na cidade de Sousa, também formado em Sousa. Foi um dos berços do direito paraibano, com a faculdade federal que lá tem. E era a opção que existia na cidade, era aquela, mas a escolha surgiu ainda quando criança. E por uma questão de revolta. Eu sempre fui muito indignado com os desusos das coisas. Meu pai, ele tem 2 formaturas. Ele é formado em História e formado também em Direito. E eu me lembro, ainda quando criança, ele tinha um chevetezinho bege. E nós estávamos parados no sinal quando eu fiz um questionamento. Por que o senhor não exerce a profissão? Já que o senhor é formado numa profissão tão bonita, papai. Eu assistia muito filme relacionado à questão do direito e via como era a desenvoltura do advogado ali no tribunal do júri. E muitas pessoas têm aquela visão que o advogado ele tem que ser aquele advogado combativo e tal. Mas na frente a gente vai ver que existem outros caminhos que também causam transformação. E eu fiz esse questionamento para ele. E ele meio que não respondeu o porquê. Naquele momento, ele não disse o porquê ele não exercia. Mais na frente, mais velho, eu ainda fiquei com essa dúvida e perguntei: por que o senhor não exerceu a faculdade ou o direito? O senhor não foi para um concurso, o senhor não foi para a advocacia? Ele pegou e disse o seguinte: olha, meu filho, era a formação que existia na época, era essa.
Meu pai queria que eu me formasse, mas eu não tinha as ferramentas necessárias para poder seguir. Então, como o comércio da família ia bem, eu me senti mais confortável, a palavra foi essa, eu me sentia mais confortável gerindo ali as empresas da família. Beleza, só que aquela omissão no carro me fez um questionamento. Desde muito criança, eu sempre fui muito questionador. Eu até me apelidava de Bob, né? Tinha muitas ideias, Fantástico Mundo de Vitor, que minha mente não parava de vários questionamentos, vários porquês, porquê isso, porquê aquilo. E um questionamento que eu fiz é o seguinte: se eu me formar, seja no que for, eu quero exercer a profissão na qual eu me forme. Me formei em Direito, então eu quero exercer algo relacionado ao direito. Eu não quero fazer algo que fuja da formação a qual eu escolhi. E eu sempre fui um cara, como eu sempre fui um cara muito questionador, querendo saber os porquês, eu também não gostava de injustiça. E por isso que surgiu. Para você ter ideia, Tony, às vezes a gente quer fugir do que Deus escreve. Às vezes a gente não quer aceitar, mas, cara, sabe aquele ditado? Aceita que dói menos? É melhor você aceitar a vocação que você tem e partir para o desenvolvimento dela. Às vezes a gente não entende que tem uma missão, né? Para cumprir. E partir para o desenvolvimento dela do que você ficar lutando contra. Minha família tinha comércio lá na cidade de Souza, tinha uma loja de implementos agrícolas, tinha uma funerária, inclusive trabalhei em ambos. Comecei na loja de implementos agrícolas, com o falecimento de meu avô, eu comecei a gerir a funerária. Foi onde eu comecei a negociar. E outra coisa, é muito difícil você negociar numa situação de morte. Assim, a concorrência é menos porque o cara não faz pesquisa de preço, mas, enfim. Mas é muito difícil você negociar, vender esse tipo de produto. E, cara, meu primeiro vestibular foi para agronomia e eu não passei. E, teoricamente, o ponto de corte de agronomia, que era na Faculdade de Areias, Era a Faculdade de Areias, na Paraíba, e eu não passei. Aí eu olhei, parei, sabe uma coisa? Eu não gosto de vender implementos agrícolas. Eu não gosto da questão da negociação do implemento agrícola, essa questão de lidar com o banco e tal, eu não gosto disso. Seria uma área mais administrativa, né? Era, contábil. de vendas, contábeis e tal. Eu disse, não quero isso pra mim, não. Não quero isso pra mim. Então, eu não vou fugir do meu perfil. Sempre fui um cara muito comunicador, muito de executar as coisas, de querer fazer as coisas de imediato, de querer resolver problemas. Então, vou fazer direito. E no segundo vestibular que eu fiz, eu passei e vim fazer direito na cidade de Souza. Me formei lá, e após me formar, aliás, na própria faculdade, eu já tinha um discernimento de qual caminho seguir. Me lembro como hoje. A aula de Introdução ao Estudo de Direito, o professor Jeová, ele fez um círculo, 60 alunos, minha sala tinha, e desses 60 alunos, apenas 3 escolheram a profissão da advocacia, o ramo da advocacia. Um era Raoni, muito amigo meu ainda, o outro era Vanderlei. O nome dele não era Vanderlei, mas justamente por conta que o nome dele não era Vanderlei, ele queria se tornar advogado para mudar o nome, era a primeira causa que ele queria fazer, era justamente a alteração de nome dele. Hoje nem precisa, né? Você consegue ir no cartório. Isso. E dependendo das condições que tem o nome, você consegue fazer a alteração. E eu era numa sala de 60 alunos. Apenas 3 queriam advogar. E dentro da própria faculdade, antes de concluir o curso, eu já sabia qual era a área que eu ia atuar, que era a área do direito previdenciário. Porque é uma área que realmente transforma a vida das pessoas. É uma transformação, Tony, que realmente você vê ali que, mudei a vida dessa pessoa. E como é que surgiu isso? Justamente por conta da funerária. Eu havia recebido um pedido numa venda do caixão, a gente foi no Hospital Regional de Souza, quando cheguei lá era um agricultor, fiz os preparativos do corpo e levei lá. Tinha a cultura de velar o cara na casa,
Levei o caixão para casa lá para ser velado, que era num sítio, na zona rural de lá. Cara, quando eu cheguei lá, a casa era casa de taipa, bicho. As condições eram muito precárias de dar dó. Nessa época, o DPVAT ainda estava em valia. Uhum. Pagava 40 salários mínimos. Na época, né? E eu consegui convencer a mulher, não sei como, acho que foi Deus que agiu nessa hora, que eu poderia resolver a causa dela, sem saber porra nenhuma. A verdade é essa. Eu não sabia de nada, estudante, nunca tinha pegado numa ação, mas me dê esse problema pra cá que eu vou procurar resolver. E, cara, eu peguei e fui estudar. Eu consegui a concessão do DPVAT dela e consegui também a pensão por morte dela. Enquanto estudante... Enquanto estudante ainda. De Direito. De Direito. E, assim, sempre fui muito curioso, procurei, estudei e consegui. Tony, depois que o dinheiro saiu, com um mês e meio, eu fui lá. A casa da mulher estava transformada. E ela estava numa alegria, não por estar recebendo o benefício, porque ela queria, sim, o marido dela ali ao lado dela. Mas ela estava numa alegria porque ela tinha construído um banheiro. Olha aí, cara. Ela disse, agora forte, né? Eu posso, pelo menos, usar o banheiro dentro da Isso minha é o mínimo, casa. né? Exato. A Constituição já coloca, né? Que as pessoas têm que ter os direitos mínimos, né? Exato. Cara, aquilo ali pra mim foi transformador. Isso, eu quero isso. Não era pelo dinheiro, porque direito previdenciário também é uma área nobre, que dá um retorno bom, mas, cara, era pela transformação. Era por aquilo que a gente conseguia para a pessoa. Aquilo ali não tem preço, não se paga. E aquilo é um vírus mesmo. Você se infecta com aquilo e você quer ser dopaminado de forma constante pela transformação que você causa na vida do cidadão. E isso aí fez com que eu me evoluísse, buscasse evolução dentro da área. Né? Então, é interessante, né? Que você, enquanto estudante, o direito previdenciário lhe apresentou ali, se apresentou para você... E que seria o que você ia levar para o resto da vida agora, né? A oportunidade passou e eu venho, papai, para cá. Né? Eu abracei e até hoje é algo que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo direito previdenciário. E aí eu queria aproveitar também, antes da gente, né, falar sobre benefícios, aproveitar também para a gente falar um pouco sobre sua chegada à Serra Talhada, né? Serra Talhada, você tem um carinho enorme pela cidade, já deu para perceber... Né? E você já tem um título de cidadão, né, da cidade, ou seja, você é serra talhadense de fato. Mas conta como foi essa chegada, né? Período na Paraíba, mas como foi, né, fazer essa divisa para Pernambuco? Assim, me formei, fui contratado por um grande escritório. Esse grande escritório me levou para João Pessoa, me deu treinamento, me deu um norte. Depois eu fui para a cidade de Monteiro. Na cidade de Monteiro, eu me destaquei, porque eu peguei uma unidade a qual não mandava nem 12 processos para a matriz, e eu saí de lá encaminhando para a matriz 120 processos peticionados. Para uma região de 30 mil habitantes, e pela estrutura que nós tínhamos lá, era tirar leite de pedra. Então, eu me destaquei pela gestão que eu fiz naquele escritório e pelo desenvolvimento que eu consegui ali naquele escritório. E passou uma nova oportunidade, eu fui convidado para assumir a unidade de Serra Talhada. Cara, eu cheguei aqui na unidade, topei, lógico, vim para cá, quando a sede desse escritório ficava ali na rua da igreja. No dia que eu cheguei, eu me encantei pela cidade. Eu cheguei ali por Santa Rita, porque eu estava em Souza e vinha ali por Conceição. Isso é a PE. Exato, por Conceição Liga Paraíba. Ali, Monte Oreb, Conceição... pego uma parte de estrada de terra, depois peguei o asfalto, que era o asfalto Santa Rita, e cheguei em Serra Talhada. Quando eu cheguei na Rua das Vans. Meu amigo, era carro, era van, era muita van. Eu disse, rapaz, essa cidade aqui é boa. E com muito medo, pelo histórico de violência que a cidade tinha, sim, né? Sim. Serra Talhada é muito violenta e tal. Tem esse estigma, né? Mas não é. Não é uma cidade violenta, pelo contrário, é uma cidade muito acolhedora. O pessoal daqui, eu amo o pessoal de Serra Talhada, é um pessoal que realmente me acolheu muito bem. Mas quando eu cheguei no escritório daqui, eu me assustei. Por quê? Porque realmente era muito desorganizado. Era uma unidade muito promissora, mas era uma unidade desorganizada. Para você ter ideia, quando eu assumi a gestão, passava-se mais ou menos um dia para poder dar uma resposta do andamento processual.
Por quê? Porque não tinha nenhum controle processual, um controle de gestão de processos. E aquilo me assustou. Enfim, eu assumi a responsabilidade, a gente transformou a unidade. E quando foi no ano de 2016, eu resolvi andar por conta própria. Não, Chegou o momento de... Vou agora, carreira solo. Montei a Vitor Hugo Advogados. Graças a Deus, a gente tem transformado a vida de muitas pessoas, não só aqui de Serra Talhada. Hoje, nós somos um escritório que contém, atualmente, 73 colaboradores. Temos 4 prédios físicos para absorver essa mão de obra. Estamos construindo um escritório sede aqui. Escolhemos Serra Talhada pelo que ela nos proporcionou. Escolhemos Serra Talhada para isso. Uma sede física que vai ser por volta de 1.000 metros quadrados para abarcar todo esse pessoal e para dar o que há de melhor, não só a Serra Talhada, mas a gente homenageia a Serra Talhada por isso, mas para todos os nossos clientes. Então, para você ter ideia, recomecei andando dentro de um carro. Meu escritório era um carro. Saí do carro, fui para um prédio, aqui nessa mesma rua aqui, uma salinha 3x3. E hoje, se Deus quiser, no final desse ano, a gente vai estar dentro desse prédio de mais de 1.000 metros quadrados. E temos clientes espalhados por todo o Brasil e no mundo. Temos clientes na Suíça, temos clientes em Portugal, temos clientes nos Estados Unidos, tem cliente no Japão. Enfim, nós conseguimos essa proeza de, através da internet, através dos contatos, a gente não tem barreiras para a gente. Hoje não tem barreiras. Demograficamente falando, não tem barreiras. A gente... Você imaginava tudo isso hoje, né, com aquele estudante ali, né, vendo aquela causa, por exemplo, se apresentar para você do DPVAT, daquela família que você foi atender pela funerária da família. Você imaginava hoje que aquele jovem hoje teria todo esse parâmetro hoje, né, e esse respaldo? Olha só, Tony, eu sou um cara que sou ambicioso, mas eu não sou um cara que passa por cima por conta das minhas ambições. Eu não sou ganancioso. Ambição é muito diferente de ganância. Eu sou um cara ambicioso que eu sempre procuro. Eu nunca me contento no estágio em que eu estou. Quem me conhece sabe que eu sou muito inquieto. Se eu estou no estágio A, eu quero ir para o estágio B. Eu sou um cara que olho muito para o erro. Por quê? Porque o acerto eu já acertei. O erro me aperfeiçoa. Então, eu não imaginava que eu poderia estar nesse patamar, mas hoje eu sei que eu posso passar. Por quê? Porque a minha ambição, eu sempre fui muito ambicioso, desde quando era estudante, aquela minha ambição que me impulsionava, ela pode me levar a outro estágio, a outro patamar. E minha ambição, ela está muito ligada na questão de transformação, no meu propósito. O propósito que eu trago, que a gente prega dentro do escritório, que é o propósito de transformação de vida. É isso que a gente busca. É isso que faz com que... É a lenha que queima dentro do meu coração. É o propósito de transformar, certo? Então, é isso aí que impulsiona e que nos leva e que nos levará a estágios maiores. Sem sombra de dúvidas. Então, né, conhecendo um pouco mais da história do nosso querido Dr. Vitor Hugo, a gente agora fala dos benefícios, né? Vamos aproveitar para falar dos benefícios. E eu queria, você falou, contando a história, você falou sobre DPVAT, tem tudo a ver com acidente, né? E vamos iniciar então falando um pouco sobre auxílio acidente, né? A partir de que momento quem sofre algum tipo de acidente e que tipo de acidente é esse, né? Que dá direito então a ter um benefício? Olha só, Tony, esse é um benefício que ele é subutilizado. Por quê? Porque a grande maioria do pessoal não sabe que tem direito. Eles têm uma limitação e não sabe que tem direito àquele benefício. Como é que a pessoa tem direito ao auxílio acidente? Primeiro, pode ser um acidente de qualquer natureza, desde que cause limitação na pessoa. Independe se for de carro, de moto? Independe. Eu posso ter levado uma topada, meus dedos entrados, né? Eu ter cortado os dedos ali. Então, se causa limitação, independentemente do grau, eu vou ter direito ao recebimento desse benefício.
ele tem um caráter indenizatório. Por que indenizatório? É assim. Uma pessoa, em sua funcionalidade normal, ela consegue construir 4 caixas. Essa pessoa que se acidentou, ela tem a sua limitação de trabalho, o seu poder de trabalho de produção reduzida. Uhum. Então, ela não consegue fazer essas 4, ela faz 3. Então, o governo, para compensar essa pessoa, ela indeniza com o recebimento desse auxílio-acidente. Para poder ganhar esse auxílio-acidente, precede-se o recebimento de um benefício por incapacidade. Hoje, dá-se o nome de benefício por incapacidade, mas é o conhecido auxílio-doença. Se a pessoa não pediu, tem direito? Tem, pode ter direito ao auxílio-acidente, mesmo sem pedir ou sem ter recebido o auxílio-doença. Uhum. Por quê? O que eu tenho que comprovar na época é que eu esteja ou estivesse protegido pelo INSS. Estou protegido pelo INSS. E quando é que você está protegido pelo INSS? É quando você paga o INSS, certo? Ou você é empregado, está de carteira assinada, sofreu um acidente na época. Então, naquela época, você estava protegido pelo INSS. Recebeu o benefício por incapacidade, o auxílio-doença? Beleza. Ficou bom? Fiquei bom, mas fiquei com a limitação. Vou até dar um exemplo claro. Quebrei a perna, fiz o tratamento adequado para a cura da quebra da perna, mas eu fiquei manco. Comecei a andar... Com a perna mais curta do que a outra. O cara diz 15 para as 3, né? Comecei a andar aqui 15 para as 3. Então, meu amigo, ficou manco, tá com essa limitação, você vai ter direito ao auxílio-acidente. E é um benefício, cara, que você carrega ele até o momento de sua aposentadoria. Uhum. E bom é o valor. Bom é o valor, que é 50% em relação ao salário que você recebia. Se você recebia um salário mínimo, você vai receber 50% do salário mínimo. Se você recebia o teto da Previdência, você vai receber 50% do teto da Previdência, R$8.000. O limite é o teto, certo? Então, recebe uma indenização referente a 50% do salário que você estava ali recebendo. E vai contar para o cálculo da aposentadoria. Você recebe o benefício até se aposentar, vai contar para a sua aposentadoria e só é cortado no momento da aposentadoria. É bom demais. E você ainda pode trabalhar. Não impede que você trabalhe. Não perde. Não Porque perde. a gente tem outros tipos de benefícios que... Se você trabalhar, lascou. Se você tá doente, você trabalhou, então você não está doente. Exatamente. Mas no auxílio-acidente, não. Você está ali com aquela limitação, mas você pode trabalhar. Você não tem a mesma capacidade de produção, mas você pode trabalhar e pode ganhar ali o salário correspondente à função, mais aquela indenização por você estar com aquela limitação. Exatamente. Então, esse é um pouco do vamos dizer assim, um resumo de como funciona o auxílio acidente. Mas nós temos também um outro auxílio que esse é campeão, onde o doutor Vitor Hugo chega, tem muitos questionamentos sobre isso, muitas perguntas, que é sobre o auxílio-doença, né? O auxílio-doença, e a gente tem, né, vamos dizer assim, um grande parâmetro, né? Porque são várias doenças, muita gente pergunta, olha, eu tenho fibromialgia, eu tenho artrose, artrite, eu posso me encostar, né? Essa é a grande pergunta das pessoas. E eu gosto muito de sua resposta. Ele disse, olha, qualquer doença pode, mas depende da limitação, né? Eu vou até brincar. O cara tomar Polimax, eu só me lembro quando você... Polimax, cura tudo, né? Não, tá bom. Daqui a pouco o INSS tá dando Polimax pra galera. Tome isso aqui que você vai se curar. Brincadeiras à parte. Mas realmente, Tony, é o seguinte. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos uma máquina, irmão. O corpo humano, na verdade, é uma máquina, só que com a tecnologia altamente avançada. Certo? A borracha é diferente. E as peças dos motores aqui dentro também são diferentes. As peças do relógio aqui, elas entram em sincronia. E quando é que você vai ter direito ao auxílio-doença ou benefício por incapacidade? Cara, o próprio nome já diz. Qualquer doença que você tiver, eu estou doente. Isso não quer dizer que você vai ter direito. A partir do momento que você adoece e você não tem mais condições de trabalhar, aí, compadre, você vai ter direito ao benefício. Não tenho condições de trabalhar, né? Um cisco no olho, um exemplo. Caiu um cisco no seu olho.
Depois de 15 dias você não consegue trabalhar porque o olho inflamou e que você precisa se afastar por mais de 15 dias, você vai ter direito ali ao benefício. E pode até se aposentar, vamos supor, o cara é motorista. Caiu um cisco no olho do cara, causou inflamação. E essa inflamação impede que ele faça ali, exerça a sua atividade de forma plena, compadre, ele vai se aposentar. Por quê? Eu nunca vi um motorista caolho. Exatamente. Né? Nunca vi. Já tem gente que dirige ruim com 2 folhos, mas é com um. Então, por aí você tira. Tá incapacitado, vai ter direito. Agora, é como eu disse aqui, receita de bolo. São ingredientes que você tem que observar. Para fazer um bolo, o que é que você precisa? Eu preciso de ovo, eu preciso da farinha, eu preciso do leite, eu preciso do açúcar e eu preciso aqui, se você quiser, alguma misturinha para dar um sabor diferente. É ou não é assim? Exatamente. Para você ter direito a um benefício previdenciário, é a mesma coisa, o auxílio-doença. O que é que eu preciso? Tá protegido pelo INSS, certo? Se for contribuinte, seja facultativo ou seja contribuinte individual, o contribuinte individual ou MEI tem que ter 12 contribuições, que é a chamada carência, e ter ali a incapacidade, que é comprovada através de quê? De um laudo ou atestado médico mais exames. Por que mais exames? Porque, compadre, você tem que ver o seguinte, o médico que vai te atender, ele não tem visão raio-x, não é Superman, não. Ele tem que bater o documento que você diz, que você traz, que é o laudo, comparar com os exames que você está trazendo, e ali ele vai ter a certeza e convicção que você encontra-se numa situação de incapacidade. Tem isso? Tem. O nome vai ser sucesso para o recebimento do benefício. E pode acontecer, que é bem comum, de o benefício ser negado no INSS. Por que é bem comum, cara? Porque é uma questão subjetiva. É opinião médica. Médica, aliás. Opinião médica. O médico pode olhar para você e dizer que você está lascado, o seu médico. Olha, Tony, você está lascado. Você não aguenta nem levantar esse celular. Você não pode trabalhar, não. E muitas vezes o cara chega lá no INSS, o médico diz, não, meu amigo, você aguenta aqui é um elefante. Você aqui pode trabalhar e prio. Geralmente eles não dizem. Como é que o médico chega para a população, para o segurado que vai lá? O médico chega, é mais rápido que dor de barriga, viu? Dor de barriga é ligeiro. Então é full time. É, dor de barriga é bicho ligeiro. Você piscou, o negócio sai, né? Os médicos do INSS estão igualzinho. Você chega lá, ele olha pra tua cara e diz, não, pode ir. Espera o resultado lá no aplicativo. Aí o cara fica lá no aplicativo. Atualizando o dia botão, todo. E ligando para um 35 e sem funcionar. E quando vai buscar um resultado, tem lá em análise. Uma análise eterna que nunca sai. Certo? Então, infelizmente acontece muito isso. Mas se tiver esses ingredientes que eu acabei de falar para você, a probabilidade de dar certo é grande. Certo? Exatamente. É importante. Uma coisa que acho que é importante também ser colocado é que tudo é comprovação. Então, receita, medicamentos que esteja tomando... Receita, caixa de medicamento, tudo atestado, isso vira prova também, né? Com certeza. E ajuda, né? Quanto mais, melhor. É aquela coisa. É igual um X-tudo. Quanto mais coisa tiver dentro, mais gostoso pode ficar. Quando você for para a perícia, leve tudo. A receita, as caixas dos medicamentos, que eles querem ver que você está usando. Se você está fazendo... Tem problema de espinhaço na coluna? Se está fazendo fisioterapia, leva o requisitório da fisioterapia. Isso, os encaminhamentos. Leva, se tiver o prontuário médico de atendimento da fisioterapia, leva, dizendo o que é que você está fazendo, até para que o médico saiba. Ele fizer um laser, ele ainda está ruim, ele não pode voltar para trabalhar. Então, meu filho, estica aqui o tempo de recebimento. Tudo que você tiver que comprove que você está doente e que você está fazendo tratamento, leve no momento da perícia. Se o cara só leva o atestado, não leva exame, não leva nada que está comprovando que está fazendo tratamento, pode ter certeza, vai ser indeferido. Vai ser negado. O INSS não vai dar. Não vai dar. O que ele quer saber é, estou doente, mas estou me tratando. Ainda não estou bom. Então aí ele vai poder conceder ou até mesmo esticar o período de recebimento. Muito bem. Outro benefício que eu acho que muita gente tem dúvida também... e aí é mais um benefício de concessão,
é a questão do BPC, né? O BPC Loas, como muita gente conhece assim. Tem gente que tem dúvida, né, em relação ao BPC. Precisa contribuir, não precisa? E eu queria que o doutor Vitor Hugo pudesse explicar também para a gente como é que funciona esse BPC. Tem alguma coisa, é relacionado com o INSS, é quem paga? Ou como é que funciona esse benefício? Tony, é o seguinte, eu vou dizer o seguinte, o BPC ele tem vários apelidos. Tem vários apelidos. BPC, que também é conhecido como LOAS, que na verdade é a Lei Orgânica da Assistência Social, que ele ampara legalmente esse benefício. Ele é quem paga, no caso, né? A LOAS quem fundamenta. A LOAS é a lei que fundamenta a concessão. É a base. Então ele é conhecido como BPC, que nada mais é do que o Benefício de Prestação Continuada, que é outro nome que se dá, que também é conhecido como amparo ao deficiente ou amparo ao idoso, certo? O INSS, ele é quem gerencia esses benefícios, mas ele não é um benefício da Previdência. Ele é um benefício assistencial. É diferente. A Seguridade Social, ela é composta por 3 pilares. O primeiro pilar é a saúde. O segundo pilar é a assistência. E o terceiro pilar é a Previdência. A Previdência, ela tem um princípio chamado princípio contributivo. A pessoa tem que pagar para poder ter direito ali àquele benefício. Era o caso que a gente estava falando, auxílio-doença. Exatamente. Pensão por morte, aposentadoria, auxílio-reclusão, tem que ter salário maternidade. Uma contribuição para poder... Tem que pagar. É um princípio constitucional do benefício previdenciário. Já a assistência social, não. Os benefícios assistenciais, quais são eles? O Bolsa Família é um benefício assistencial. O BPC, LOAS, Amparo Deficiente ou Idoso, é um benefício assistencial. Vou utilizar também a regra do bolo. Agora é um bolo de leite. Vamos lá, a regra do bolo de leite. É bom demais, pô. A gente chama aqui bolo liso... E tem também o bolo engorda marido. Ele tem vários nomes. Pronto. Se for comigo, é o bolo que dá caganeira. Porque eu sou alérgico à lactose. Mas enfim, mas é gostoso demais, pô. E eu como mesmo assim. O que é os ingredientes do bolo de leite? É o ovo, a farinha e o leite. E o fermento. Não é assim? E o açúcar, né? Tem que ter açúcar, porque senão fica amargosa essa massa. Então, a receita praticamente é essa, tá? Quais são os ingredientes? Quais são os requisitos aí para a concessão do BPC? A miserabilidade, não gosto desse nome, horrível esse nome, mas é o que está na lei. É a miserabilidade. E o outro benefício em questão, o requisito em questão, é ou a deficiência a longo prazo, deficiência. Não é incapacidade. Deficiência. Não é incapacidade, tá? A longo prazo. Ou seja, a pessoa é deficiente, encontra-se numa situação de vulnerabilidade social, vai ter direito ao benefício. Exemplo aqui, um exemplo claro aqui, fibromialgia. Fibromialgia foi considerada pelo próprio governo, através de um decreto, que é uma deficiência. E existem momentos, etapas, ou, na verdade, são níveis. Existe um nível da fibromialgia que, cara, o cara não consegue mais trabalhar, porque, de fato, ela é uma dor difusa, como diz meu amigo Felipe Guimarães. Ele é uma dor que anda, irmão. Às vezes o cara tá aqui, a dor tá no ombro, depois quando vai ver, tá no ombro, o outro ombro passou pro joelho. E o pessoal que a tem, o pessoal pensa que é frescura, que não tem, né? Quem não tem, aliás, pensa que é frescura e não é. E ela acarreta outras patologias. Ela desencadeia aqui, ela abre portas para outras patologias. Você está doente, você está com a dor que não passa, você já fez todo o tratamento, e ali vai gerando angústia. Junto com angústia pode vir a depressão. Isso é verdade. Existe um empilhamento de doença, concorda? Existe ali o empilhamento de doença. E se você tem uma deficiência, que você já procurou um tratamento longo, você não conseguiu ali a cura, amigo, você vai ter direito ao benefício. O autismo também, mesma coisa. Dependendo do nível de suporte que
que a pessoa tenha, e aqui o outro requisito da miserabilidade, a pessoa atípica, ela vai ter direito sim ao recebimento do benefício, que vai ajudar a realizar as terapias necessárias para que ela tenha ali a inserção social, a inclusão, aliás, perdão, a inclusão social necessária para o seu desenvolvimento. Então, são doenças que exemplificam isso. E um outro ponto é a idade. É a idade. 65 anos, você encontra-se nessa situação de miserabilidade e está com 65 anos, você também vai ter direito ao benefício. O que é essa miserabilidade, Tony? É quando a pessoa ela não consegue, pelas condições que se encontram, e emprego para garantir aqui a sua subsistência, e não pode ser aqui também gerida pelos familiares. Quando a pessoa se encontra nessa situação, o governo vai chegar junto e vai pagar ali um salário mínimo para aquela pessoa. Entendeu? E aí, diferentemente de uma aposentadoria por tempo de contribuição, não tem direito a décimo, só apenas ao reajuste do mínimo, né? Exatamente, só vai receber o mínimo e é um benefício que ele não passa para outra pessoa, para os dependentes. Vamos supor, sou casado, recebo um BPC, um amparo ao deficiente ou um amparo ao idoso. Se eu vier a falecer, esse benefício ele não vai passar para minha esposa. Ele só fica comigo, certo? E vice-versa. Ele é personalíssimo, ele é só daquela pessoa, ela viver. Eu já percebi em algumas oportunidades que as pessoas têm dúvida em relação, por exemplo, a numa mesma casa, você tem uma pessoa que tem um portador de uma deficiência e já recebe, e aí, por exemplo, é menor de idade. E aquela mãe, por exemplo, tem idade de também se aposentar ou então requerer também um BPC. Pode acontecer de um acúmulo, né, de benefícios dentro da mesma casa. Eu vejo que isso tem sido uma dúvida bem recorrente. Isso tem sido dúvida, isso tem sido palco de revisão. O governo ele tem cortado muitos benefícios nessa situação. Pessoas que se encontram nessa situação, elas podem conseguir o restabelecimento, ou seja, podem conseguir receber novamente o benefício. Por quê? Porque pode. Pode coexistir, sim. Desde que comprove ali, Tony, a necessidade da coexistência, certo? Ou seja, a importância, comprovação de gasto com medicamento, com aluguel, com alimentação especial, tudo isso aqui é necessário. O salário mínimo ele é insuficiente. O tratamento médico, o deslocamento, pagamento de terapia, quando se trata assim, de uma pessoa atípica, que é muito caro, e sem limite. Então, e muitas vezes não dá para esperar também só pelo público, né? Você tem que ir buscar pelo particular, né? Muito sim. E o benefício vai ajudar nisso aí. Então, as pessoas que se encontram no mesmo teto e recebem benefícios e que por algum motivo esse benefício foi suspenso ou cortado, pode procurar um profissional que ela vai ter ali a condição de recuperar aqueles valores. Por quê? Porque não pode. Se ela tem a necessidade de pagar uma terapia que não está dentro de um plano ou pagar uma terapia que o SUS não cobre, aquilo ali vai corroer a margem necessária para que o benefício, para que ela tenha uma vida digna. Então aí ela consegue ali reaver o benefício. Então pode sim acumular tranquilamente. O governo vai cortar, mas o advogado é igual a cururu do banheiro, está ali para restabelecer o benefício. É verdade. E isso é importante, eu sempre ressalto isso. Nada melhor do que você ter esse braço, que é a advocacia, que é o advogado ali, né, entendendo da situação, porque a gente sabe que a linguagem jurídica ela é complexa, né, e tem muitas pessoas que vai ler, mas não consegue entender, não consegue formular, e eu vejo que é necessário realmente que você tire uma dúvida com quem entende, né? Com quem vai desmiuçar e transformar todo aquele o jurídico, né? Ali, aqueles termos jurídicos, numa linguagem mais fácil, né? De compreensão, para que as pessoas tenham realmente um entendimento, né? O simples funciona, Tony. É verdade. Um fumo, vortemo, você entendeu, né? Fumo para onde? Vortemo para onde? Tá? Não é a linguagem mais adequada. Isso. Mas a comunicação chegou e a pessoa entendeu. O
que acontece muitas vezes é porque o profissional do direito, ele acha que a linguagem técnica vai demonstrar que, de fato, ele é uma pessoa capacitada. Realmente pode ser. Uhum. Mas eu costumo dizer que os grandes gênios, eles conseguem transformar coisas difíceis em simples e faz com que até uma criança de 5 anos entenda aquilo. E é isso que faz o negócio funcionar. E aí é onde está a inteligência, Exato, né? Onde você simples, consegue transformar o conhecimento e propagá-lo, né? o simples bem feito, ele funciona demais. Então, muitas pessoas têm os seus direitos ali tolhidos, perdidos ou não sabidos, porque o pessoal utiliza uma linguagem muito técnica. E por que não trazer isso aqui mais para perto da população, falando uma linguagem mais clara, que realmente ela entenda? Uhum. E é isso, o propósito disso aqui, do Fala Doutor, é justamente transformar uma coisa difícil em algo fácil e que a pessoa tenha ali uma oportunidade de transformação de vida. Então é esse o nosso propósito. E é esse o meu propósito como advogado, transformar uma coisa que aparentemente é muito difícil em fácil entendimento e a pessoa, poxa, eu tenho direito a isso aqui, então eu vou buscar. Entendeu? Então, o intuito é esse, é trazer a informação de forma simples para que o cidadão possa ali utilizar essa informação ao seu favor. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, Fala Doutor, entrevistando o Dr. Vitor Hugo hoje. E aí tá nossas redes sociais novamente para você entrar, né? O Instagram, para conhecer um pouco mais, né, do Dr. Vitor Hugo e também de todas as ações do escritório, né, de advocacia Vitor Hugo Advogados, aqui em Serra Talhada. E como ele já falou, né? Para todo mundo, né? Então, hoje é ilimitado hoje com a tecnologia. Então, você pode tá entrando aí nas nossas redes sociais. Vamos aproveitar agora para falar de tipos de aposentadorias, né? A gente vive numa região, por exemplo, aqui do Sertão, aqui em Serra Talhada, que nós temos, e claro, vamos dizer assim, é a realidade de muitas cidades interioranas que tem uma grande população rural, né? Então, são muitas pessoas aposentadas, né? Ou então que vão requerer a aposentadoria rural. E eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, né? A aposentadoria essa que estava sendo, né, lá naquela reforma da Previdência de 2019, estava quase que o governo pegava ela também, né, para mudar, mas ficou de fora. Mas para explicar, então, quem está aí perto de se aposentar, como é que faz, então, para requerer também, para solicitar a aposentadoria rural? Tony é muito ético, né? Para não dizer, o governo quase lasca o pobre do agricultor na reforma de 2019. Como eu falo a linguagem mais clara, a função era isso mesmo. O governo quase lasca o pobre do agricultor que... Queria passar a foice, né? Meu amigo, um exemplo. A gente tá sem o inverno aqui, os bichinhos estão morrendo de fome, os bichos mesmo. Tá difícil a situação. E o agricultor tá com a mão na cabeça. Aí chega o governo e diz o seguinte, meu filho, você tem que pagar para poder receber isso. Aí eles agora lascou tudo. Certo? Então assim, Tony... A aposentadoria rural, ela teve grandes transformações. Grandes. Eu atuo no direito previdenciário desde 2007. Desde 2007. Na verdade, desde 2005, que foi quando eu peguei minha primeira causa ali, tá? Então, apesar de ter esse rostinho novo aqui que você tá vendo, muito botox, viu, minha gente? Brincadeira. Eu tenho uma vasta experiência nesse assunto. E, cara, eu sou do tempo da entrevista rural. Para quem não conhece aí, ou não se lembra, eu sou do tempo em que o cara fazia carga no processo do INSS, que o cara saía com os papelzão ali debaixo, os processos debaixo do sovaco, ia na Xerox e tome papel para dentro. E o ponto mais importante do processo era a danada da entrevista rural. Por quê? Porque era ali naquele momento que o agricultor mostrava ao servidor que ele tinha conhecimento da roça, com que ele trabalhava, o que é que ele plantava, quando é que começava o inverno. Olhar as mãos, né? Essa aí isso era a maior mística. Prova social que o cara está inserido no meio rural. Não basta o conhecimento, são as marcas que o sol deixa, as marcas que as ferramentas deixam no segurado. O conhecimento também da terra, né? Também. Mas o conhecimento, ele é superado pela prática. Tem muito agricultor, Tony, que na hora que vai falar na frente do juiz, ele se borra, se treme, com muito respeito. Parece um bicho do mato, com todo respeito a eles. Eles baixam a cabeça e olham assim de rabicho de olho, com vergonha de olhar no olho do juiz.
Mas, quando o cara chega dentro de uma roça e diz, chegue, tá lá, as cabritinhas seguindo o caba. E muitas vezes, isso eu já presenciei, eles deixavam de comer para garantir o comer dos bichos. O amor que eles tinham às criações ali. E à terra. Então, antigamente, eu sou do tempo que o cara olhava a entrevista para poder conceder. E depois vinham a análise documental, que naquela época era preponderante a participação do sindicato, porque o segurado que não passava pelo sindicato, ele não era considerado agricultor. Hoje, não. Hoje mudou. Não é preciso a passagem do agricultor pelo sindicato. E ele precisa apenas comprovar mediante provas governamentais, pessoal. Prestem atenção a isso. São provas governamentais. Nada mais é do que papéis, realmente, que estão na base do governo. Que diabo de base é essa? É no sistema. Hoje tudo é sistema. Está no sistema do governo. E que provas são essas? Vamos lá. Tu chega num cartório, o cartório tem fé pública, que ele está ligado para o governo. É tanto que quando o caba morre, não dá tempo nem chegar no banco, a aposentadoria, a pensão já está cortada. Por quê? Porque a informação já foi cruzada. Mas você chega no cartório quando você vai se casar, né? Você declara lá que você é agricultor. Ó, sou agricultor. A mulher pare, dá a luz. Quando vai registrar o menino, pergunta a profissão qual é. Eu sou agricultora e ele é agricultor. Ou se o marido disser que é agricultor e ela tiver o nome doméstico, também não tem problema. Por quê? Porque existe já o entendimento que há uma extensão. A profissão do marido se estende à mulher. Isso tudo é prova governamental. Quando você vai num IPA desse, que você vai pegar ali as sementes para você poder plantar. Quando você vai fazer a vacinação dos bichos que ficam registrados para evitar a febre aftosa, ou a bicheira, ou seja o que for, tudo isso são provas nome de banda, brucelose. Brucelose. Ixi, agora você desenterrou. É do meu tempo. Então, a brucelose, a febre aftosa. Então, tudo isso são provas que comprovam que você está inserido no meio rural. E hoje, a prova, a cereja do bolo. Cerejinha do bolo. Qual é a cerejinha do bolo? É o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Ou seja, o cara que está lá, um exemplo, sou agricultor, eu declaro, eu como agricultor, declaro minha esposa e declaro meus filhos. E isso aí fecha uma porta, muito fechar no sentido positivo, com relação à questão de dúvida. Por quê? Porque a criança, a partir de 14 anos, ela tem direito a benefício se ela estiver doente. Se ela estiver cadastrada lá no CAF, ela não vai receber um BPC, não. Ela vai receber um benefício por incapacidade. Por quê? Porque ela é agricultora. A gente sabe como é a realidade aqui da gente. Com 8 anos, o cabinha tá lá com o pai, pauzinho de enxada, pequeno. Já tá brocando, já. Tá, exato, catando feijão, ajudando a plantar ali o milho, ajudando a plantar a melancia. Enfim, começa de cedo, cara. Começa cedo. Então, hoje, para que você tenha direito a essa aposentadoria, você tem que ter essas provas da base governamental e comprovar que você está inserido 15 anos dentro da roça. E basta uma prova dessa. Uma prova dessa. E a idade para que você possa se aposentar. Hoje você não pode chegar, doutor, meus documentos são tudo de agricultor. O cara diz, qual é o documento? Minha identidade. Não tem, não consta. Não consta lá profissional, compadre. Meu CPF não consta, não. Agora, um CAF consta, uma DAP consta, uma certidão de casamento consta, um salário de maternidade consta, uma certidão de nascimento dos filhos consta, certo? Um garantia safra consta, um chapéu de palha consta. As sementes que a pessoa arrecada lá na associação consta. Toda essa documentação, corroborada com o seu conhecimento, dia a dia no campo, vai fazer com que você tenha direito não só a aposentadoria, Tony, mas a todos os benefícios que são ofertados pelo INSS. Pensão por morte, salário de maternidade, aposentadoria por idade, o auxílio reclusão, certo? O auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Todos esses benefícios o agricultor ele vai ter direito. Todos. Isso é importante até para as pessoas, né, que estão assistindo,
entenderem como é que funciona. Como é que anda a realidade das solicitações da aposentadoria rural? É muito negada pelo INSS, ainda tem muita peleja, ou reunindo todas essas provas, né, documentais, o caminho é bem mais andado, vamos assim, é fácil de aprovação, ou ainda o agricultor ainda roda um bocado? É igual a pneu de caminhão, roda feita a peste. Roda demais, compadre, porque é o seguinte, o cara pensa que é chegar com esses documentozinhos, com a carinha bonita, chegar lá, entregar e bateu, levou, não. O INSS vem com um papinho, não precisa de ninguém para dar entrada, o cara vai lá sozinho, se ferra. É o que eles querem, né? Exatamente, isso é tática. Depois vem com a conversa, não, precisa do advogado, aí depois começa a colocar barreiras de acesso do advogado para com informações e para com os requerimentos. Então, cara, continua dificultoso. Houve uma melhora com relação a acesso através dos aplicativos de informações, mas continua dificultoso. Porque enquanto houver gente do lado de lá analisando, vai ter análise errada, interpretações erradas. E outra coisa, falta muito treinamento frente ao material humano com relação às interpretações das próprias leis que o próprio governo cria. Certo? O próprio governo cria a lei, ele desobedece e assim, cada um que tem a sua interpretação. Então, não facilitou. Recomendo que procure uma pessoa que entenda do negócio para você poder ter um atalho para a concessão. Ou passar menos raiva. Né? Mas tendo a certeza que você está acompanhado com uma pessoa que ali pode e vai lhe ajudar a conseguir seu objetivo, que no caso é a aposentadoria. Olha, depois dessa reforma da Previdência de 2019, a pergunta que muita gente se faz, será que um dia eu ainda consigo me aposentar? E aí eu vejo que toda vez, todas as pessoas querem, olha, eu tenho tantos anos de contribuição, será que eu consigo me aposentar? Eu tenho 60 anos, eu tenho 58, enfim, então as pessoas têm ainda, né, essa, vamos dizer assim, almeja, né, chegar à aposentadoria, mas a gente sabe que essas regras novas, elas estão dificultando mais ainda o acesso à tão sonhada aposentadoria. Vamos falar agora dessa aposentadoria de contribuição, né? Como é que estão as regras? A cada ano tem um pontinho a mais aí, né, para mais, que tem que ser cumprido. Por exemplo, esse ano de 2026, novas regras, desde o dia 1º de janeiro, estão funcionando também. Mulher aumentou mais um pouquinho, homem também, a idade. Olha só, Tony, a aposentadoria por tempo de contribuição era considerada uma anomalia legislativa. Por quê? Porra, tu trabalhou demais, tu não precisa mais trabalhar não, tu vai se aposentar. Um dos princípios previdenciários é o risco social. A aposentadoria por tempo de contribuição era como se tivesse o seguinte, o trabalho é um risco. Então, trabalhar é um risco. Por isso que eles corrigiram isso aí com o advento da reforma. Eles expurgaram porque eles pensam que trabalhar não é um risco. Trabalhar, pelo contrário, ele edifica o homem. Mas, como era algo que já existia, a partir de 2019, as pessoas que entraram no regime, que começaram a trabalhar, elas não vão ter mais direito a esse tipo de aposentadoria. E aquelas pessoas que já estavam no sistema, que trabalharam antes da reforma, essas sim, vão ter direito a essa aposentadoria, só que seguindo a regra de transição. É como se o governo dissesse o seguinte, tá bom demais aqui, tava bom demais aqui para você. Agora vocês, vamos acabar com essa cachorrada aqui, ninguém vai... O trabalho não quer dizer que a pessoa tenha direito à aposentadoria, vamos acabar com essa cachorrada e quem estava antes vai poder se aposentar, mas tem que pagar um pedágio aqui para mim. Tem que aumentar aqui uma coisinha, tem que aumentar uma laminha aqui para poder se aposentar com essa regra antiga. É isso que o governo diz. Falou, fez. Então vamos lá. Hoje, a aposentadoria por pontuação é quando tem a soma da idade mais os pontos. Começou com 96. 9686. 96 homens, 86 mulher. Que hoje, é a idade mais tempo de contribuição. Exatamente. Hoje está 106, se eu não me engano, é 106 e 96.
certo? Que é a idade mais o tempo de contribuição. E tem que ter a carência mínima, que é o quê? Mulher tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição mais a idade. Eles são cumulativos. Muito tempo. Não é ou não, você tem que ter. E tem vamos supor, o pedágio. O que é o pedágio? História de padaria. Tem a conta de padaria, tem a história de padaria. É assim, vamos supor que você faltava 2 anos para você se aposentar aqui. Em 2019, você não conseguiu se aposentar porque faltava 2 anos. Aí tem 2 tipos de pedágio. Tem um pedágio de 50%, ou seja, 50% de 2 anos é quanto? 1. Então, você teria que trabalhar mais 3 anos para poder se aposentar. E o que é que muda? O cálculo. O cálculo desses 50% é diferente do pedágio de 100%, certo? Vamos supor que você também tem esses 2 anos faltando para você se aposentar. Então, em 2019, o pedágio era de 100%. Você teria que trabalhar mais 4 anos para poder se aposentar com um valor de aposentadoria melhor. Mas preste atenção, Tony. Planejamento previdenciário é uma coisa muito boa para você identificar o que realmente vale a pena ou não. Porque nem sempre o pedágio de 100% ele vai ser melhor do que o pedágio de 50%. Porque a variação dos valores, às vezes, podem ser tão ínfimo que compensa mais a pessoa se aposentar antes e receber por mais tempo do que você esperar mais 4 anos para poder receber um acréscimo de R$100 É que tem gente que tem aquela ideia de que, não, se eu passar mais um tempinho, eu vou ter um salário maior, né? E muitas vezes não é... Esse entendimento não é o correto, né? Não, você tem que fazer o planejamento. Quem ganha mais é quem planeja melhor. Então, é melhor você planejar do que você requerer de toda forma, certo? Então, essas aposentadorias, principalmente depois da reforma, é muito importante que você se planeje antes de pedir, porque senão você pode se lascar no momento do seu requerimento. Literalmente se lascar, certo? Então, é importante demais. Você falou uma coisa muito interessante que é também, dentro do direito previdenciário, é também algo muito importante, que chamam o planejamento, né? Acho que as pessoas querem se aposentar hoje em dia, questionam muito, olha, eu tenho tantos anos de contribuição, eu já posso eu posso me aposentar, eu posso ter esperança, mas muitas vezes as pessoas não fazem o planejamento, né? Para ver realmente, né, como é que pode fazer, se pode fazer algo para turbinar esse tempo, né? Enfim, né? Eu vejo que também falta um pouco de pensar nisso, né? Com em certeza. Planejar o futuro. Com certeza. E, pessoal, planejar, não é ir no INSS perguntar ao servidor se seu tempo já foi completo ou não, ou se você tem direito. Sabe por quê? Eles vão mais atrapalhar a sua vida do que ajudar. Eu tenho convicção plena disso. Planejar é você procurar um profissional que tenha um conhecimento técnico aprofundado, as ferramentas necessárias para poder garantir ali um melhor recebimento do benefício. Planejar é você saber que você pode pagar menos e ganhar mais, ou você pode passar menos tempo e ganhar mais, quando você olha para o longo prazo. Planejar é você ter convicção, certeza que, usando as ferramentas corretas, você pode chegar a um resultado melhor. Então, planejar não é ir ao INSS e dizer, ei, olha meu tempo de pagamento aí se está tudo certo. Se eu pagar X, vai aumentar Y? Não é isso. Planejar é você saber aonde você está pisando e aonde você quer chegar. E quem sabe fazer isso? Um profissional que tenha as ferramentas, as técnicas e o conhecimento aprofundado para poder apontar a direção para você ir. Você chega e pergunta de qualquer jeito e o cara responde também de qualquer jeito, você vai ter um resultado de qualquer jeito. Então, às vezes você acha que está na vantagem, quando na verdade você está comprando, trocando lebre por coelho. Exatamente. Certo? Então, é importante demais, né? Para que você possa entender, né? Entender um pouco mais de como é que funciona, né? O profissional responsável que tem especialidade em direito previdenciário também é para essas ocasiões, né? Para também sentar com você e ver o melhor planejamento, ver, né, também qual é o salário que você almeja, né, se aposentar, que seria confortável, porque é bom se aposentar, mas
que não passe dificuldade, que realmente o salário compense, né, lá no final. A gente tem algumas aposentadorias, né, e também, por exemplo, pensões, né? Aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre pensões por morte. Elas também tiveram algumas mudanças, né, em relação à solicitação e com essas mudanças também da reforma da Previdência, também na forma da concessão, né? Ela era vitalícia, né? Houve algumas mudanças em relação a isso. Para a gente fechar sobre essas aposentadorias e pensões, no caso, como é que funciona hoje? Tony, a pensão foi o benefício que mais sofreu com a reforma. Literalmente. Teve também as aposentadorias por tempo de contribuição, ela foi retirada e tal, mas a pensão, ela foi um dos benefícios que mais sofreu com a reforma. Por quê? Houve mudança no tempo de concessão. Antigamente, a pensão ela era vitalícia, independentemente da idade a qual você fosse requerer. O valor você também, tivesse direito. né? Era assim, vamos supor, casei, tenho 18 anos, com a novinha aqui também, novinha também, a novinha, bateu a biela. Então, se ela estava lá protegida pelo INSS, eu receberia a pensão de forma vitalícia. Vamos supor que a novinha aqui trabalhava e recebia um salário de R$3.000. Então, eu receberia R$3.000 o resto da minha vida. Uhum. Com a reforma, com o advento da reforma de 2019, isso acabou. Primeiro, o valor ou o cálculo da pensão foi modificado. O cálculo começa com 60% do valor de base, do salário base da pessoa, mais 10% por dependente. Então, num caso prático que eu acabei de lhe dizer, que eu fui casado com a moça aqui, que era mais nova do que eu, que ganhava R$3.000, eu começaria a ganhar R$1.800. Mais 10%, ou seja, ia para 2.100, que era mais 10% de 3, dá 300, 18, 19, 20, 21, 2.100. Ou seja, R$900 já ia ser abatido ali dos cofres públicos, voltava para os cofres públicos. O tempo... É uma penalidade enorme, né? O tempo, existe uma tabela gradativa. Eu não receberia o resto da vida. Eu receberia, se eu não me engano, por 4 anos, 5 anos. A gente pode verificar aqui isso, porque geralmente esse tempo aí, uma tabela progressiva, certo? Quando é que ela se tornaria vitalícia? Se eu tivesse, no momento do óbito da pessoa, os 44 anos. 44 anos e um dia, então eu teria direito ali à pensão vitalícia. Abaixo disso? Abaixo disso, tem que obedecer a tabela cronológica, certo? Você recebe de tal idade a tal idade, você recebe por tanto tempo. De tal idade a tal idade, você recebe por mais tanto tempo. Tornando-se vitalício a partir dos 44 anos em diante. Aí você começa a receber de forma vitalícia. Outra dúvida que muita gente tem em relação ao benefício, à pensão por morte, é a questão de pode casar, por exemplo, no caso de uma mulher e de um homem, né, tem um falecimento ali do companheiro, claro que a vida vai continuar, a mulher ou o homem pode encontrar um novo amor, e aí fica com aquele receio, olha, não posso casar, não posso formalizar essa união, né, ter um casamento registrado, cartório, porque eu vou perder a pensão que me é útil, né? Então tem essa dúvida, né? Ela é bem recorrente. Mas pode casar sim, pode ficar tranquilo, não vai perder a pensão, porque você descobriu novamente o amor e decidiu casar, não perde a pensão. Pode casar que não perde. Isso acontece muito porque nos regimes próprios, são regimes diferentes. Veja o seguinte, o INSS é um rio e o regime próprio é outro rio. Ambos vão para o mar. Só que o INSS tem as regras deles e o regime próprio tem a regra dele. No regime próprio, alguns regimes próprios, eles têm sim a regra que no momento do casamento a pessoa possivelmente poderá perder aquele rendimento que foi oriundo daquele servidor, tá? No INSS, não. A pessoa pode sim se casar, que ela não vai perder a sua pensão pelo casamento. Pode perder em decorrência do tempo, ó. Dependendo da data em que essa pensão ela foi concedida. Foi dada o direito ali ao segurado. Mas, pelo casamento, um novo casamento, não. Ela não vai perder, não.
Então, certo? Isso é importante. Muita gente tem dúvida, né? E até mantém um relacionamento, mas não formalizado, justamente com esse medo, né? Esse medo também. Só para a gente fechar, algo que a gente também percebe e está ligado ao direito previdenciário e muita gente lhe questiona também, é sobre o Bolsa Família, né? Muita gente hoje tem dúvida, eu tenho o BPC Loas, eu posso ter o Bolsa Família, ou então na minha casa tem uma pessoa que é aposentada, eu posso ter, eu vou perder por conta de um benefício que tenha dentro ali do cadastro. Tem muitas questões ainda que envolvem sobre isso, né? De ter um benefício, por exemplo, uma aposentadoria, seja rural ou então por tempo de contribuição, e ter uma pessoa também dentro ali do seio familiar que tem o Bolsa Família, né? Pode haver conflitos de perder alguma coisa? Pode, Tony. É aquela coisa, são regras. Para você ter direito ao Bolsa Família, você tem que seguir a regra do Bolsa Família, que tem que ter uma renda per capita ali de X, para que você possa ter direito ao recebimento. Se possuir ali 2, 3 benefícios dentro da casa, possivelmente o Bolsa Família vai ser cortado. Por quê? Porque já descumpre os requisitos ali do recebimento do Bolsa Família, tá certo? Mas existem algumas possibilidades de coexistência. Um exemplo, se existem idosos na casa, maiores de 65 anos, aquela renda ela não é computada no cálculo da renda per capita familiar. Então, pode sim ter a coexistência do recebimento ali do idoso, certo? Com o Bolsa Família, porque aquela renda per capita ela não é computada para a renda familiar, certo? Nessas ocasiões, sendo idoso, não vai contar e recebe tranquilamente. Beleza? Então, isso é mais para tirar uma dúvida. Então, é isso. A gente batendo papo aqui com o Dr. Vitor Hugo, nosso convidado de hoje do nosso podcast Fala Doutor. E, claro, você vai poder acompanhar, né, nas nossas redes sociais, Instagram, você pode acessar agora, o canal no YouTube também, aproveita e já se inscreve, tem muito conteúdo bacana e também essa entrevista tirando um pouco de dúvidas, né, de dúvidas em relação aos benefícios, né, aos vários benefícios e também, claro, essa área, né, que é extraordinária e que tem ajudado muitas pessoas, que é a área do direito previdenciário. Dr. Vitor Hugo, meu querido, obrigado, né, por estar aqui tirando essas dúvidas e sempre solícito, né, para que o público possa entender um pouco mais. E da forma que você fala, as pessoas compreendem e fica fácil, né, de entender um pouco mais desse grande universo que é, né, o direito, né? E é isso aí, Tony. É como você diz, né? Hoje, de entrevistador, passei a ser entrevistado, porque o pessoal perguntava o que é que diabo eu fazia aqui nesse programa. Pensava que eu era médico. Não sou médico, pessoal. Sou advogado previdenciarista. Mas nós temos um grande conhecimento na área médica e é por isso que nós convidamos eles para cá para tirar as dúvidas do pessoal. E como sempre linka essa questão do médico com o direito previdenciário, eu assumi realmente o papel do advogado e sempre a gente vai fazer comparações do convidado médico que venha para cá e a gente vai fazer comparações da patologia que ele fala, se dá ou não direito àquele benefício, isso, por que e como dá. Para trazer esclarecimentos aí para você que está nos assistindo. E eu não podia me auto-entrevistar, então por isso que eu convidei aqui para fazer parte disso aqui, para que eu pudesse explanar aí um pouco aí da minha vida. Eu agradeço por sua participação aqui no Fala Doutor, porque o sabido aqui é você. Exatamente. Então acompanha a gente aí nas redes sociais. Até a próxima, pessoal! Uou! É isso aí. Valeu, gente!